Era uma vez uma menina. Uma vez que seu pai rico se casou com uma madrasta malvada, ela se instalou em casa com suas 2 filhas. Eles eram lindos e tinham o rosto branco, mas eram maus e cruéis no coração. E então veio um momento difícil para a pobre garota. De manhã até tarde, obrigavam-na a fazer trabalhos sujos, levar água, aquecer o fogão, cozinhar, lavar louça e lavar roupa. Além disso, as meias-irmãs fizeram o possível para aborrecê-la o máximo possível, zombaram dela, despejaram ervilhas e trigo nas cinzas, e ela teve de se sentar e escolher. À noite, quando já estava cansada do trabalho, tinha que ir para a cama não na cama, mas no chão, ao lado do fogão. E porque ela estava sempre em cinzas, poeira e sujeira, suas irmãs a chamavam de Cinderela. Mas então aconteceu um dia que o rei deu início a uma festa, que deveria durar 3 dias inteiros, e chamou todas as belas moças do país para a festa para que seu filho pudesse escolher uma noiva para si. Quando as 2 irmãs mencionadas souberam que elas também poderiam comparecer ao banquete, imediatamente começaram a se vestir e se enfeitar. Cinderela também queria ir dançar, mas a madrasta não a deixou ir, porque ela não tinha vestido nem sapatos e estava suja. E então a madrasta malvada derramou uma tigela de trigo nas cinzas e disse que se Cinderela coletasse em 2 horas, ela poderia ir com suas irmãs. Cinderela saiu para o jardim e chorou. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes. Eles mergulharam nas cinzas e começaram a bicar, então escolheram todos os grãos em uma tigela. Em menos de 1 hora, eles terminaram seu trabalho e todos voaram de volta. Cinderela trouxe uma tigela para a madrasta, começou a se alegrar, pensando que ela poderia ir para a festa. Mas sua madrasta não a deixou entrar de qualquer maneira. Ela deu as costas para Cinderela e correu com as 2 filhas para o baile. Quando não havia mais ninguém em casa, Cinderela sentou-se no chão e chorou de tristeza. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes, e eles tiraram seus vestidos e sapatos, brilhantes e todos em ouro. Ela rapidamente colocou o vestido e foi até a noiva. Eles viram suas meio-irmãs e sua madrasta e pensaram que deveria ser alguma princesa estranha. Ela estava tão bonita em seu vestido dourado. Nunca lhes ocorreu que era Cinderela. O príncipe saiu ao seu encontro, pegou sua mão e começaram a dançar. E gostava tanto da Cinderela que não queria dançar com nenhuma outra garota. Ela dançou até a noite e queria voltar para casa, mas o príncipe pediu que ela se despedisse dela. Ele queria saber de quem é essa linda garota e onde ela mora. Mas Cinderela fugiu dele e subiu no pombal. O príncipe mandou destruir o pombal, mas não havia ninguém nele. E em nenhum lugar perto ele poderia encontrar sua bela estranha. Ninguém poderia imaginar que Cinderela foi resgatada por pombos que a levaram para casa. O príncipe ficou chateado e foi para o palácio com a cabeça baixa. E de repente ele viu um sapato. Levantou, era tão pequeno e elegante e todo de ouro puro. O príncipe adivinhou que, quando Cinderela fugiu dele, o sapato de seu pé esquerdo permaneceu em um dos degraus. O príncipe ficou encantado e mandou encontrar a dona deste sapato, e a quem ele serve. Ele se casará com aquela. Os pais voltaram do baile, viram que a Cinderela estava dormindo em sua camisa sobre as cinzas, e uma luz fraca estava acesa perto do fogão. As 2 irmãs foram para seus quartos, na esperança de que amanhã teriam a sorte de calçar o chinelo de ouro. No dia seguinte, o príncipe veio à casa deles e disse que todos que quiserem experimentar os sapatos de sua futura esposa devem sair. 2 irmãs saíram, e a madrasta trancou Cinderela em casa e não a deixou sair. A irmã mais velha experimentou um sapato pequeno. A irmã mais nova experimentou. O sapato é ótimo. O príncipe estava prestes a sair, mas Cinderela saltou pela janela e correu para ele. E ela calçou um sapato, e ele cabia nela. O príncipe olhou-a nos olhos e reconheceu nela a linda jovem com quem dançava.
Ele pegou Cinderela, colocou-a em um cavalo e saiu cavalgando para brincar de casamento com ela. E ele ordenou que as irmãs e a madrasta fossem trancadas em sua casa e nunca as deixassem sair de lá. É assim que eles foram punidos por sua malícia e engano. Era uma vez um príncipe em uma terra distante. É hora de ele se casar. O rei queria que seu filho se casasse com uma princesa de verdade. A rainha desejava a seu filho não apenas a filha do rei e da rainha, mas que ela fosse gentil, inteligente e graciosa. E ele mesmo queria seguir os ditames de seu coração. O príncipe foi em busca da noiva. Após alguns dias de viagem, ele alcançou o reino mais próximo. O rei local gostava do príncipe educado e bonito. E ele o levou para sua filha. A princesa era adorável. Mas depois de falar com ela, o príncipe percebeu que ela era muito estúpida e não havia nada para conversar com ela. Ele se desculpou, disse adeus e continuou seu caminho. No reino seguinte, o rei e a rainha ficaram fascinados pelo jovem príncipe e imediatamente o convidaram para conhecer sua filha. Eles o levaram para a sala de jantar, onde a princesa jantava. O jovem cumprimentou, mas a garota nem olhou para ele. Ela estava muito apaixonada por seu jantar. O príncipe pensou que a princesa não se importava com ele. Dizendo adeus, ele deixou este reino também. O príncipe viajou por todo o mundo para encontrar sua amada. Depois de muito tentar, ele perdeu todas as esperanças de encontrar uma noiva adequada. O rei e a rainha ficaram muito preocupados com isso. Ainda assim, eles estavam felizes por seu filho não ter se casado com a garota errada. Uma noite, uma violenta tempestade começou. Choveu como um balde, relâmpagos brilharam e trovões ribombaram. O príncipe não conseguia dormir, observando os flashes dos relâmpagos e continuando a sonhar com sua princesa. De repente, houve uma batida na porta. Quando o príncipe abriu, uma jovem estava parada na soleira. Ela estava tremendo violentamente enquanto estava encharcada de chuva. A pobre garota estava sozinha no meio de todo esse mau tempo, mas mesmo na chuva ela parecia muito doce. Ela disse que estava perdida na mata e pediu para se aquecer dentro de casa. O príncipe teve pena da pobre moça e a deixou entrar em casa. Ele a levou para a sala e a sentou em frente à lareira. A menina disse que é uma princesa de um reino distante. Eles foram atacados e seus pais a mandaram para fora do castelo com 2 soldados. Mas durante a tempestade, eles se perderam e a princesa foi deixada sozinha. Era difícil para a rainha acreditar nisso, mas ela não poderia expulsar a garota com aquele tempo. Quando o príncipe entrou na sala, ela já estava vestida com o vestido seco e limpo que a rainha havia dado. Ela parecia deslumbrante agora. O príncipe não conseguia acreditar no que via. Ele se apaixonou. Mas amando de seu pai, ele não poderia se casar com uma garota se ela não fosse uma princesa de verdade. A rainha percebeu que o príncipe havia se apaixonado. Ela o tranquilizou e disse que sabia como descobrir se o hóspede estava falando a verdade ou não. A rainha foi até o quarto de hóspedes, preparou-se para a jovem e colocou uma pequena ervilha seca sob o colchão. E por cima mandou colocar mais 6 colchões. Logo a garota foi dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, todos aguardavam ansiosamente o despertar da princesa. E quando ela acordou, a rainha perguntou como ela dormiu naquela noite. A menina respondeu que estava muito grata pela noite e que dormiria muito pior do lado de fora na chuva. Apesar disso, ela dormia muito mal e não dormia o suficiente. E agora suas costas doem, como se ela estivesse dormindo sobre uma pedra. Esta era a resposta que a rainha esperava. Ela sabia que apenas uma princesa poderia sentir a ervilha escondida sob os 7 colchões. Ouvindo isso e sabendo que a menina era uma princesa de verdade, o príncipe disse ao rei que queria se casar com ela. O rei e a rainha abençoaram alegremente o casamento de seu filho e princesa. O príncipe pediu à garota que ficasse no palácio até o fim da guerra em seu reino. E ele mesmo enviou suas tropas para ajudar a salvar seu país. Eles logo se casaram e viveram felizes para sempre.